Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. 1 Samuel 3,19 diz assim: Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Irmãos, olha que palavra tremenda. A Bíblia diz 1 Samuel 3,19 que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Então, peraí, tudo que Samuel falava, Deus fazia se cumprir as palavras da boca de Samuel. Nenhuma palavra de Samuel caía por terra. Tudo que ele falava, Deus decretava. Então, percebe, quando Samuel falava, Deus decretava. Aí a Bíblia diz que no versículo número 20, então todo Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta. Então, peraí, percebe, primeiro no 19 vai falar que Deus fazia se cumprir todas as palavras na boca de Samuel. Aí no 20 vai dizer, então Samuel confirmado como profeta. Percebe, o povo só confirma Samuel como profeta quando primeiro vê que as palavras se cumprem. Quando as palavras de Samuel se cumpriam, o povo confirmou ele como profeta. Eu vou repetir isso aqui. Presta atenção, no versículo número 19 vai dizer que Samuel, nenhuma palavra dele caía por terra. Deus fazia se cumprir tudo o que saía da boca de Samuel. Aí no 20 vai dizer, então todo Israel, desde Dan até Berseba, confirmou Samuel como profeta. Por que o povo só confirma ele como profeta? Porque primeiro, o povo viu que as palavras que saíam da boca dele se cumpriam. Então a maior prova que Deus está falando com você, não é quando alguém entrega a profecia, é quando a profecia se cumpre. Você está entendendo o cumprimento da profecia. Não é a entrega da profecia, mas é quando se cumpre, filho. Quando se cumprir, realmente foi Deus que falou. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem, nem para que minta, nem para se arrependa. Porventura, prometendo eu, não cumpriria? Diz o Senhor. Então percebe que Deus falou isso na boca de quem? De Balaão. Né? Quando Deus fala, ele cumpre, filho. Só que presta atenção nisso. Presta atenção. Olha que negócio tremendo. No versículo número 19 vai dizer que todas as palavras que saíram da boca de Samuel, Deus fazia cumprir. Aí no 20 vai dizer, então o povo confirma ele como profeta. Então percebe, o povo só confirmou Samuel como profeta e reconheceu Samuel como profeta quando viu que as palavras se cumpriam. Aprenda, filho. Não é só porque a pessoa está entregando profecia para você que Deus está falando. A maior prova é que é Deus falando com você quando se cumpriu o que você ouviu. Pode perceber, o povo confirmou Samuel como profeta quando primeiro viu que se cumpriu e depois confirma ele como profeta. Filho, aprenda uma coisa, hoje as pessoas estão titulando qualquer um como profeta, a profecia nem se cumpriu, já está dizendo que Deus estava falando, irmão. Hoje está assim, um exemplo, a pessoa entrega a profecia para você e você já fala, Deus está falando, negativo. A maior prova que Deus está falando é quando se cumpriu. Aí você pode confirmar que foi Deus que falou. Filho, Jesus disse que no final dos tempos virão muitos falsos profetas. Vai ter muitas profecias falsas. Então você não pode se iludir, filho. Presta atenção nisso. Só que olha que negócio tremendo, segura isso. Lá em Jeremias 28:9, olha o que Jeremias vai falar para Ananias. Presta atenção, irmão, essa passagem aqui de Jeremias 28:9, a Bíblia diz que é um falso profeta dentro da casa de Deus chamado Ananias. Ele começa a debater com Jeremias, estou fazendo um resumo, tá? Depois você lê, Jeremias 28. Aí a Bíblia diz assim, quando Jeremias via Ananias profetizando que Deus ia restaurar o lugar, que Deus traria de volta o utensílio, olha o que Jeremias respondeu para Ananias. Jeremias 28:9. Mas o profeta que profetizar prosperidade será reconhecido como o verdadeiro profeta do Senhor quando aquilo que ele profetizou se realizar. Olha o que Jeremias falou, Ananias, o profeta só é reconhecido como profeta do Senhor quando apenas se realizar, ou seja, quando se cumprir. Por que ele está falando isso? Porque ele viu Ananias profetizando. Aí ele falou, Ananias, eu só vou saber que é Deus falando quando se cumprir. Você está entendendo? Então percebe, Ananias está dizendo que Deus vai restaurar o lugar, que Deus vai trazer de volta. Irmãos, Jeremias falou, Ananias, eu vou saber que é Deus falando mesmo na tua vida quando se cumprir. Então aprenda, filho, a identificar profeta. Aprenda a identificar a profecia. Só que presta atenção nisso aqui. Lá em Deuteronômio 18, Moisés também vai falar para o povo. O povo estava com medo quando Deus se apresentou para eles em forma de fogo lá em Êxodo 19. Né? A Bíblia fala que Deus desceu num monte de forma de fogo. O povo falou assim para Moisés, Moisés, fala você conosco e não o Senhor, para que a gente não morra. Porque o povo viu que Deus desceu em forma de fogo no monte. Só que presta atenção que Moisés vai falar em Deuteronômio 18:14. Presta atenção, vou tomar a leitura para você poder entender. As nações que vocês vão expulsar não dão ouvido aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor seu Deus não permitirá tais práticas. O Senhor seu Deus levantará no meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouça-no, pois foi isso que pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia que se reuniram quando disseram, não queremos ouvir a voz do Senhor nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse, eles têm razão, levantarei
do meio de seus irmãos um profeta como você. Porém minhas palavras na sua boca, e ele dirá tudo o que ordenar. Se alguém não ouvir minhas palavras, que o profeta falar em meu nome, eu mesmo pedirei conta. Aí no 21 está escrito assim, no 21. Mas, no 21, presta atenção agora no 21, olha que tremendo, no versículo número 21. Mas, talvez se perguntem, como saberemos se a mensagem não vem do Senhor? Se o profeta profetizar em nome do Senhor e não acontecer nem se cumprir essa mensagem, não vem de Deus. Aquele profeta que falou com presunção, não tenha medo. Olha o que Moisés falou em Deuteronômio, vou resumir. Moisés falou assim, ó, o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim. E talvez vocês perguntem, como vamos saber se a mensagem não vem do Senhor? Fizeram essa pergunta para Moisés. Moisés falou, é simples, se o profeta profetizar e não se cumprir, não foi o Senhor que falou. Esse profeta falou por conta própria, falou por presunção, falou por sua própria imaginação, entregou para vocês na carne, resumindo, na carne. Escuta só, olha que tremendo. Então Moisés estava ensinando o povo a identificar o profeta. Quando o profeta falar e se cumprir, vocês podem confirmar que foi Deus. Se ele falar e não se cumprir, não foi Deus. Lembra de Micaías e os profetas de Baal? Os profetas de Baal profetizou que Acabe ia ter vitória na guerra. Micaías profetizou que Acabe ia morrer na guerra. E o que foi que prevaleceu? As palavras de Micaías. Foi as palavras de Micaías que prevaleceu. Então Acabe morre na guerra. Então percebe, os falsos profetas que falou que Acabe ia ter vitória, não aconteceu aquilo, aconteceu morte. Então o que aconteceu? Foi a palavra de Micaías que prevaleceu, como está escrito em Jeremias 28:9. O profeta é reconhecido como profeta quando a palavra se cumprir. Então o profeta confirmado por Deus foi Micaías. Olha que negócio tremendo. Ele realmente foi um profeta confirmado pelo Senhor. Olha que forte. Irmãos, não sei se o áudio está cortando aqui, o rapaz está me ligando aqui, está atrapalhando. Mas é isso, irmãos, vou parar por aqui. Então aprenda a identificar o profeta. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.